a primeira palestra, Transição Demográfica, o perfil demográfico da futura sociedade brasileira. Convidamos para subir ao palco o palestrante, senhor José Eustáquio Diniz Alves, da ENSE e IBGE. Convidamos também o coordenador da mesa, senhor Paulo Miguel Marracini, da Allianz Seguro S.A. E o debatedor, senhor Cássio Turra, da CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. José Eustáquio Diniz Alves é doutor em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado no Núcleo de Estudos de População. Atualmente é professor titular do mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, onde foi coordenador da pós-graduação de 2005 a 2009. Paulo Miguel Marracini é engenheiro eletrônico pelo ITA, tem mestrado em Engenharia Aeronáutica pela ENSA, Paris, e pós-graduação em Administração de Empresa pela FGV, São Paulo. É vice-presidente do Conselho de Administração da Allianz Seguro S.A. e também membro do Conselho Diretor da CNSEG e diretor da FENAPREV. Cássio Turra, doutor pela Universidade da Pensilvânia, é pós-doutorado na Universidade de Princeton. É professor do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais. Alô, bom dia a todas e a todos. Prazer reencontrá-los aqui. Eu acho que ouvindo aqui. Esse painel é muito oportuno depois da introdução que nós tivemos do Maurício Chesquim falando sobre os problemas de demografia e tudo mais. Eu acho que se enquadram muito bem. Temos aqui dois especialistas no assunto e a minha escolha como coordenador deve ser provavelmente para ilustrar a longevidade, né? Porque toda vez que eu venho num evento desses e que eu encontro pessoas que eu não vejo há muito tempo, a primeira pergunta é: você continua nativo? Eu falo: continuo. Eu e o Molina, não Molina, nós fazemos parte do que a Geneva Association chama do quarto pilar. Nós temos os 3 pilares tradicionais da Previdência, né? O quarto pilar são os velhos que insistem em continuar trabalhando. Tá? Então, a ilustração aqui está feita, essa é a minha razão da minha presença aqui. Você vai ter a árdua tarefa de fazer a palestra dele em 35 minutos. Eu acho que tem umas moças que vão indicar o tempo aí para você. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao Paulo, obrigado pelo convite. Eu estive na 4ª Conferência com Seguros em 2007 e de 2007 a 2011 nós tivemos o Censo Demográfico de 2010, que vai poder esclarecer várias tendências demográficas, e nós podemos fechar a primeira década do século XXI, que isso facilita a gente já ter um panorama da primeira década do século e a tendência futura da produção e do consumo. E eu vou começar falando do panorama econômico e demográfico mundial, e depois também um pouco demográfico, e depois eu passo para a situação brasileira. Vou dar um destaque para a questão do empoderamento das mulheres, tanto como produtoras como consumidoras, né, a redução da pobreza, o crescimento da classe média e o futuro do Brasil e do mundo nos próximos 40 anos. Para a gente pensar, né, o futuro, a gente tem que olhar um pouco o passado. E esse gráfico mostra o crescimento da população, da economia e da renda per capita no mundo ao longo aí da história, pegando do descobrimento do Brasil para cá, né? Então, o primeiro dado aqui interessante é o seguinte, que isso aqui representa a maior parte da história da humanidade, né? A economia crescia muito pouco, a população crescia muito pouco e a renda per capita era praticamente estagnada. Isso fez parte da história da humanidade. Com a primeira revolução industrial, né, a gente tem um grande crescimento da economia
tem um crescimento da população e, consequentemente, um crescimento da renda per capita. Com a segunda Revolução Industrial, foi quando se inventou o aço, a televisão, o automóvel, o telefone, televisão não, cinema, telefone, etc. Você tem um período de maior crescimento até então, né? Maior crescimento da economia mundial, a população continuou crescendo e, consequentemente, a renda per capita também cresceu muito. Aí vieram as duas grandes guerras mundiais e a economia diminuiu o crescimento, a população, apesar das guerras, continuou crescendo e, consequentemente, teve uma redução da renda per capita entre 1913 e 1950 em relação a esse período de ouro aqui da segunda Revolução Industrial. E depois, de 1950 a 2000, nós tivemos o período de maior crescimento da economia da história da humanidade, né, 4% ao ano, e também o maior crescimento da população da história da humanidade. Né? Então, assim, falando do passado, a segunda metade do século XX, né, foi o período que, em toda a história da humanidade, a economia mais cresceu, a população mais cresceu e a renda per capita mais cresceu. Né? Foi um período, vamos dizer assim, de ouro da economia internacional em toda a história da humanidade. Como que vai ficar os próximos 50 anos, né, de 2000 a 2050? Eu estou trabalhando com diversas projeções, mas o que mostra é o seguinte, que talvez a economia cresça um pouquinho menos do que os 50 anos passados, mas a população vai crescer bem menos. Consequentemente, a renda per capita vai crescer, vai ser o maior crescimento da renda per capita da história da humanidade. Alguém pode pensar que 2,8% ao ano é pouco, mas olha só, 2,8% ao ano significa que a renda dobra em 25 anos, multiplica por 4 em 50, por 8 em 75 anos e por 16 em 100 anos. Então, multiplicar uma renda per capita da humanidade 16 vezes em 100 anos é mais, por exemplo, do que de Jesus Cristo a 1800 anos, até o início da Revolução Industrial. Então, essa é uma perspectiva para o século XXI. E qual que é uma tendência nova, que ela começou exatamente agora no século XXI? É que as economias avançadas, que cresciam, que puxavam a economia mundial na segunda metade do século passado, por exemplo, aqui na década de 80, né, tanto a economia mundial, como aqui são as economias emergentes, as economias avançadas, elas cresciam mais ou menos no mesmo ritmo. Como a renda per capita crescia mais das economias avançadas, você tinha um processo de concentração de renda. Na década de 90, se ainda tinha uma diferença que as economias começaram a descolar, as economias emergentes das economias avançadas, mas a renda per capita estava mais ou menos igual. E na primeira década do século XX, né, você tem esse deslocamento que é uma coisa fantástica. As economias emergentes, elas disparam em termos de crescimento. É claro que isso aqui é puxado pela Índia e pela China, tá? Mas aqui é a média das economias emergentes e aqui é a média das economias avançadas. Então, você tem uma economia internacional que cresce em duas velocidades. Né? As economias emergentes, que são as mais populosas, estão crescendo muito mais do que as economias avançadas. Isso é uma grande novidade aí na história dos últimos 200 anos da economia internacional. E o Brasil e a América Latina, eles estão crescendo, que tiveram a década perdida, né, na década de 80, começaram a se recuperar na década de 90, e agora estão acompanhando o crescimento da economia internacional. Está na média da economia internacional, crescendo menos do que China e Índia, etc., mas crescendo mais do que as economias avançadas. Isso aqui, para dar um exemplo, pegando o G20, né, o G20 são 19 países mais a União Europeia. Se a gente pegar o G7, se a gente pegar o G7, que é essa linha aqui, a gente vê que até o ano 2000, o G7 ele representava 50% do PIB mundial. E as 12 economias emergentes do G20, em torno de 25% do PIB mundial. O que aconteceu agora de 2000 para cá? Que as economias emergentes, puxadas, obviamente, pela China, elas vão ultrapassar agora, em 2014, o G7. Ou seja, o G7 vai ser minoria no G20.
Isso, por exemplo, já está se refletindo na sucessão do FMI. Né? Todo mundo sabe que os organismos multinacionais, os Estados Unidos indica o presidente do Banco Mundial e a Europa indica o presidente do FMI. O que está acontecendo? Com essa mudança agora, exige uma necessidade de mudança do FMI para adaptar essa nova realidade. Né? A ideia é colocar uma pessoa do país emergente. Mas como a Europa ainda tem muito peso, ainda não foi feita a reforma do FMI, a mudança que está acontecendo é uma mudança de gênero, e que vai refletir uma coisa que eu vou falar mais na frente, de todo esse processo de empoderamento das mulheres do século XXI. Mas a perspectiva é que o próximo presidente do FMI, né, depois dessa mulher, que deve ser provavelmente a próxima presidente, é que os países emergentes indiquem um presidente do FMI que vai refletir essa nova realidade da economia internacional. Quais são as perspectivas aqui da Price, alguns dados, em 2050? Veja só, em 2009, né, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, em 2050, a China vai ser a maior economia do mundo, disparado, seguido da Índia, os Estados Unidos em terceiro lugar e o Brasil em quarto lugar. Então, esse cenário, né, do Brasil de quarta economia do mundo é uma coisa que até pouco tempo atrás era impensável, mas, por exemplo, esse gráfico aqui estava na The Economist, que é uma das principais revistas econômicas do mundo, que mostra esse clima, que aqui no gráfico não tem China, Índia e Estados Unidos, mas mostra o processo, como o Brasil vai se tornar, nos próximos anos, a quarta economia do mundo. Em termos de renda per capita, o Brasil continua na 11º lugar, mas com uma renda per capita, segundo essas projeções, que passa de $10 mil para $44 mil, que é equivalente ao que os Estados Unidos tinham em 2009. Né? Os países do G7 continuam com maior renda per capita, né? Exatamente porque os países que mais crescem em termos econômicos também são os países mais populosos. Né? Por que tem essa dinâmica, esse duplo ritmo de crescimento, né, nas economias avançadas e nas economias emergentes? Um dos aspectos fundamentais é o aspecto demográfico. Por quê? Os países do G7, eles já passaram pelo processo do bônus demográfico e agora estão em processo claro de envelhecimento. Enquanto, por exemplo, o E7, né, que são aqueles 7 países emergentes, né, apresentados na tabela, eles estão exatamente num processo de bônus demográfico nas próximas décadas. Ou seja, a demografia está impulsionando, né, a economia desses países emergentes e possibilitando essa dupla velocidade no ritmo da economia internacional. Isso vai refletir o quê? Como são os países emergentes mais populosos que mais crescem, isso vai se refletir num processo de redução da desigualdade de renda. Ou seja, o mundo vai ficar menos desigual nas próximas décadas. Esses são dados da Goldman Sachs, projeções aqui de 1960, 2007 e depois em 2050. Quanto mais próximo aqui do meio do gráfico, mais bem distribuída é a renda. Ou seja, as desigualdades internacionais elas vão estar diminuindo nas próximas décadas. Isso, consequentemente, você vai ter um grande crescimento da classe média mundial. Veja esses dados também da Goldman Sachs, que você vai ter, aqui só está a classe C, né? Não está a classe A e B, mas ela passa de 1 bilhão de consumidores, produtores, para 4 bilhões nas próximas décadas. Só para resumir aí, avanços, por exemplo, a questão da internet no mundo, né? A internet, ela passou de 394 milhões de usuários em 2000 para mais de 2 bilhões agora em 2010. Multiplicou por 5 o número de usuários. Né? Em números de IPs, a perspectiva é que o tráfego global da internet ela chega a 15 bilhões em 2005, que é 2 vezes a população mundial. Em termos de... interessante aqui, só para chamar a atenção, é o seguinte, aonde está o maior crescimento da internet no mundo? Está exatamente nos países em desenvolvimento,
né, que já ultrapassaram os países desenvolvidos em números de usuários. Em termos de celular, número de celular, em 2000, a gente tinha menos de 1 bilhão de subscrições de celulares e passamos para 5 bilhões e 300 milhões, sendo que nos próximos anos, né, a gente vai ter mais celular no mundo do que habitantes no mundo. Isso já acontece no Brasil. O Brasil tem 210 milhões de celulares e 193 milhões de pessoas aproximadamente, né? E sendo que o celular, o que mais cresce também são nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, né? E o celular, veja só, eu estou trazendo esse exemplo porque o celular hoje, ele é o quê? Telefone, ele é calculadora, ele é correio, ele é GPS, ele é mapa, né? Ele pode ser roteador da internet, ele é acessado com um iPad, ele acessa filmes, ele acessa livros. O Brasil tem pouquíssimas bibliotecas públicas no mundo e nós vamos ter praticamente nessa próxima década quase todos os habitantes do mundo com um aparelho que sintetiza, né, toda essa revolução industrial que aconteceu no século XX, né, e praticamente com acesso universal, né? Então, isso reflete bem o avanço que a economia mundial apresentou nas últimas décadas, no último século. Agora, esse avanço também, não vai dar para falar muito, mas ele traz dois grandes desafios, né, que é basicamente o desafio do meio ambiente, que eu trouxe dois exemplos aqui, a pegada ecológica, né, que segundo essa metodologia, a humanidade já está consumindo, né, do planeta mais recursos do que o planeta é capaz de recompor, né? Então, isso é uma grande ameaça se não for resolvida, né, para as próximas décadas. E o aquecimento global, também a gente vê aqui nos últimos séculos, a temperatura média do planeta estava diminuindo ligeiramente, e agora ela começou a aumentar muito rapidamente nas últimas décadas. Então, isso é o maior desafio, né, que a humanidade vai enfrentar agora no século XXI. Agora, todo desafio também traz as suas oportunidades. A ONU soltou um relatório recentemente que propõe a construção de uma economia verde inclusiva, que ela mostra o seguinte: com 1,3 trilhões de dólares, o mundo pode superar, né, esse problema da pegada ecológica e do aquecimento global, investindo numa economia verde. E nesse caso, só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: só de gasto militar, o mundo gasta 1,6 trilhão de dólares, tá, por ano. Então, 1,3 trilhões não é uma cifra tão impossível para que se possa redirecionar a economia internacional. E isso vai ter de acontecer de qualquer forma. O petróleo está cada vez mais caro, cada vez mais escasso, e a grande mudança que tem de acontecer é a passagem de uma economia fóssil para uma economia de energia renovável. E nessa nova oportunidade da economia verde, o Brasil leva uma grande vantagem, porque a gente tem muita água, tem muito sol, tem muito vento, tem muitas ondas e tem muita biomassa. Então, se o Brasil souber, né, aproveitar essa mudança que vai acontecer na economia nas próximas décadas, ele pode tirar vantagem dessa riqueza, né, natural que o Brasil tem e pode se dar muito bem nesse novo quadro da economia internacional. Bom, como o Brasil, vamos ver algumas tendências demográficas do Brasil nos últimos anos e nas próximas décadas, né? Esse gráfico aqui, ele está sintetizando duas grandes transformações que aconteceram no Brasil, né, econômicas e sociais, nas últimas décadas e que vão continuar na próxima, que é a transição urbana e a transição demográfica. Veja só, essas duas transições, elas só acontecem uma vez na história da humanidade. O Brasil está passando agora por essas transições e não vai passar mais. Elas só acontecem uma vez. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, até a geração dos nossos pais, eles tiveram o privilégio de passar por essas duas grandes transições, né? Que era o quê? O Brasil era um país rural,
em 1950 até 1960, e ele é cada vez mais um país urbano. Isso vai continuar e, no meu ponto de vista, isso é irreversível, né? Pode ter algumas oscilações, mas o Brasil vai ficar cada vez mais urbano. E a transição demográfica, que a gente tinha altas taxas de mortalidade, altas taxas de natalidade, e essas duas taxas vieram caindo. Com a mudança de estrutura etária, a taxa bruta de mortalidade ela aumenta, mas a esperança de vida está tendo ganhos, né? A diferença dessas duas curvas, né, de mortalidade e natalidade é o crescimento populacional. Na medida que a natalidade vem caindo, o ritmo de crescimento populacional vem diminuindo, e quando elas se encontrarem, a população para de crescer, e quando elas se inverterem, a população diminui. Então, a perspectiva aqui das projeções é que na década de 30, no máximo na década de 40, a população brasileira passe a diminuir, né? Nesse mesmo período, a esperança de vida vai aumentar, já foi falado aqui anteriormente, a gente está chamando a atenção que as mulheres sempre têm uma esperança de vida muito maior do que a dos homens, em torno de 7 anos de diferença. Essa diferença na esperança de vida das mulheres, ela começa já logo depois do nascimento. Aqui é a mortalidade infantil e a mortalidade na infância, e a gente vê que a mortalidade masculina é sempre maior do que a mortalidade feminina, né? As mulheres já começam a ter maior sobrevivência logo depois do parto. Aqui é para mostrar o seguinte, todo mundo se lembra que na década de 90 tinha a campanha do Betim, do Fome Zero, né? Depois na campanha de 2002, a questão do Fome Zero foi o principal tema da campanha eleitoral, em 2002, e os dados aqui do IBGE estão mostrando o seguinte, que se você usar déficit de peso como proxy aqui de fome, né, a gente vê que o problema da fome no Brasil, ela diminuiu substancialmente, né? É claro que tem problemas residuais de questão de fome. Qual que é o grande problema no Brasil hoje? É o problema da obesidade, né, do excesso de peso. Então, é uma mudança de 10, 15 anos extremamente importante e que é uma tendência que continua nas próximas décadas. Eu fiz questão de trazer esse gráfico aqui, porque isso aqui é uma das coisas violentas da economia brasileira e da sociedade brasileira, que é o seguinte, a taxa de mortalidade por causas externas no Brasil entre os homens é muito maior do que entre as mulheres, né? Aqui estou pegando todas as causas, incluindo homicídio, acidente de trânsito, etc. Mas só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, na Guerra do Vietnã, 15 anos de Guerra do Vietnã, morreram 46 mil soldados americanos, em 15 anos de guerra, né? No Brasil, morrem mais de 46 mil homens por ano, só de homicídio, sem contar acidente de trânsito. Então, é uma guerra do Vietnã, né, a cada ano que acontece no Brasil, né, e que vai fazer aumentar aquela diferença na esperança de vida. Isso também vai acontecer o seguinte, o Brasil, é uma grande outra tendência que vai refletir no consumo, na produção, o Brasil está ficando cada vez mais feminino, né? Essas barras aqui mostram o excedente de mulheres no Brasil. Vocês veem o seguinte, essa linha aqui é a razão de sexo no mundo, mostra que no mundo tem mais homens do que mulheres. Aqui no Brasil, essa linha aqui está mostrando que a cada ano que passa, vai tendo mais mulheres do que homens, né? Só para vocês terem uma ideia desse poder, no eleitorado, ano passado, tinham 5 milhões de mulheres a mais do que homens no eleitorado nas últimas eleições. E como é que distribui esse excedente de mulheres? Veja só, eu acho que o pessoal deve saber que praticamente todos os países do mundo nascem mais homens do que as mulheres, tá? Isso é em todos os países do mundo. No caso da China, por causa de preferência de filho homem, acaba nascendo mais de 10% de homens em relação de mulheres. Então, você tem, no caso da China, um grande excedente de homens que ele continua até a idade de 70 anos.
Nos Estados Unidos, esse excedente é menor e ele continua até os 40 anos, mais ou menos. A partir dos 45, 50 anos, que começa a ter o excedente de mulheres. No Brasil, o excedente de mulheres começa a partir de 25 anos. Né? Isso tem impactos no mercado matrimonial, uma série de outros impactos sociais que não dá tempo de falar, mas é importante conhecer esses dados sobre esse processo de feminização da população brasileira. Bom, aqui a taxa de fecundidade, vou passar rapidamente também, mas só para lembrar que é o seguinte, até 1960, as mulheres tinham mais de 6 filhos, né, em média. Isso significa, por que tinha tanto filho? Porque no passado, os filhos eram o seguro. Né? Quem que era o seguro dos pais? Quem que era o seguro da geração mais velha? Eram os filhos. Né? Com esse processo de modernização e com o processo de avanço, né, do seguro público e do seguro privado, o filho deixou de ser um seguro. Né? Consequentemente, a fecundidade caiu muito no Brasil e 2,1 é a taxa de reposição, que a população nem cresce nem diminui. Se está abaixo de 2,1, é porque a população vai diminuir no futuro, que é o caso brasileiro. Por que ela não diminui de uma vez? Porque é o seguinte, a pirâmide, ela gasta décadas para mudar. Tá vendo? Aqui é a pirâmide de 70, com a base muito larga. Essa base ainda era larga, mas veio diminuindo. Em 2000, você já viu aqui uma tendência de diminuição dessa base. Aqui em 2010, você já tem um crescimento do meio da pirâmide. Né? E, para pular aqui em 2030, a gente vê que o topo da pirâmide, de 80 anos e mais, já vai estar maior do que a base da pirâmide. É nesse processo aqui que vai ter mais gente em cima do que embaixo, que já vai estar refletindo o processo de redução da população. Agora, esse processo de envelhecimento, que gasta décadas, antes do envelhecimento, né, a gente tem esse processo que a gente chama de janela de oportunidade ou de bônus demográfico, que de uma maneira simples, ela está representada nessas duas curvas. O que é isso? Aqui é a razão de dependência brasileira total, né? E aqui é a população em idade ativa. Então, o que a gente vê com isso aqui? Que a razão de dependência está caindo e vai chegar no seu nível mais baixo em 2025. E a população em idade ativa, ela vai chegar no seu ponto mais alto em 2025. Então, isso aqui é o ponto auge, né, da janela de oportunidade demográfica, do ponto de vista estritamente demográfico, né, sem contar as questões institucionais. Então, nós temos... O que chama a atenção isso aqui? Nós temos mais 10, 15 anos para aproveitar essa situação extremamente favorável da demografia para poder dar um salto de qualidade em termos de redução da pobreza, em termos de aumento da classe média, do bem-estar da população, né, que a gente fala de enriquecer o país antes dele envelhecer. Esse outro dado aqui, porque está decomposto aqui a razão de dependência de crianças e de idosos, mas é basicamente o gráfico passado, mostrando que a gente tem uma janela de oportunidade no Brasil que a gente tem que saber para aproveitar. Essa janela de oportunidade, bom frisar, é o seguinte, ela não cai de graça, esse bônus não é de graça. Quer dizer, é uma situação demográfica favorável que, se não forem tomadas as medidas econômicas e institucionais e políticas, você pode perder esse bônus, né? Ou você pode simplesmente aproveitar parcialmente esse bônus. Bom, aqui é o índice de envelhecimento, também já foi falado anteriormente, como que esse índice sobe. Aqui 2040 está marcado, que vai ser o ano que a população de 65 anos e mais vai ser maior do que a população de 0 a 14. Bom, o que nós temos de fazer antes desse envelhecimento populacional? Em parte, a gente já começou a fazer, né, com a redução da pobreza. Esses dados aqui mostram o seguinte, aqui é pobreza, e aqui é pobreza extrema, ou a gente chama de miséria, né, pobreza absoluta. O que a gente vê é o seguinte, que a pobreza no Brasil, ela estava incrivelmente constante em torno de 40% da população. Né? Essa queda aqui é por causa do plano cruzado, que foi uma
situação artificial, né, de congelamento de preço, mas estava em torno de 40%. Veio o Plano Real, ela caiu para 30 e poucos por cento, e agora de 2001, agora nessa década agora, essa pobreza começou a cair e está chegando no seu nível mais baixo em toda a história brasileira. E a indigência também, o mesmo processo, está caindo e está chegando no seu nível mais baixo de toda a história brasileira. A desigualdade, a mesma coisa, ela estava incrivelmente alta, né? O índice de Gini em torno de 0,6. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele continua um dos países mais desiguais do mundo, mas o que aconteceu nessa década passada? É que essa desigualdade, pela primeira vez, ela cai de uma maneira bastante acentuada. Isso aqui é um gráfico do The Economist para mostrar o seguinte: o Brasil, Brasil e Estados Unidos, o Brasil continua muito mais desigual do que os Estados Unidos. Mas a novidade assim, positiva para o nosso lado, né, é que a desigualdade está diminuindo no Brasil e ela está aumentando nos Estados Unidos. Não é nenhuma vantagem a gente ficar igual aos Estados Unidos, porque entre os países avançados, os Estados Unidos é o país mais desigual. Mas, pelo menos, mostra que o Brasil está numa tendência de redução dessa desigualdade. Esse gráfico aqui é para mostrar o seguinte, que existe claramente uma relação inversa entre crescimento da renda e redução da pobreza. Veja só, quando a renda cresce, a pobreza diminui. Quando a renda diminui, a pobreza cresce, né? A renda cresce, a pobreza diminui. A renda diminui, a pobreza cresce. E aí, depois do Plano Real para cá, a renda começou a crescer de uma maneira mais ou menos constante e a pobreza começou a diminuir de uma maneira constante. Então, isso aqui, essa projeção, é para mostrar que se a renda continua crescendo nos próximos 15 anos, a gente vai ter uma redução da pobreza para o seu nível mais baixo da história brasileira. Consequentemente, quando você reduz a pobreza, você tem um crescimento da classe média e também da classe A, e B e C. Usando aqui os critérios da BPM, né, de classe social em termos de consumo, o que esses dados aqui mostram? É que o Brasil, veja só, até 2004, 2005, mais da metade da população brasileira era um classe D e E. Né? Hoje, 2011, né, a gente já tem 2/3 da população brasileira sendo classe A, B e C. Né? E você teve uma grande redução da classe D e principalmente da classe E, que é a classe mais da pobreza absoluta. Né? Até 2025, a perspectiva é que a gente chegue perto de 90% da população brasileira sendo classe A, B e C, né, em termos de padrão de consumo, que é uma grande novidade, quer dizer, o Brasil ser um país predominantemente de classe média. Eu passei muito correndo, mas é o seguinte, nesse processo todo, né, que está falando de empoderamento das mulheres, uma grande transformação é o papel das mulheres na sociedade brasileira, porque você teve um grande crescimento, né, da entrada da mulher no mercado de trabalho, um grande crescimento da mulher na educação e, consequentemente, um grande crescimento da mulher no mercado de consumo e, evidentemente, do mercado de seguros. Aqui, já para finalizar a apresentação, né, a gente vê assim, como é que vai ser os próximos 40 anos? Então, é interessante a gente pegar o Brasil em 70 e comparar assim, o que o Brasil fez nos últimos 40 anos, de 1970 até 2010. Né? E vamos comparar o que ele fez, o que ele já fez, né, nos últimos 40 anos, e o que ele poderá fazer, né, nos próximos 40 anos. Não estou dizendo que vai fazer, né? Depende, muita coisa pode acontecer, mas é uma coisa que é viável, um cenário que é extremamente viável. Então, a gente vê, a população, ela mais que dobrou, né, nesses últimos 40 anos, mas vai ter um pequeno crescimento nos próximos 40 anos. Veja que coisa interessante, a população está crescendo, mas o número de nascimentos está diminuindo. Desde 70 para cá, quer dizer, na verdade, o pico de nascimento do Brasil foi em 1985. Né? De lá para cá, ele chegou a 4 milhões e ele está diminuindo. Então, a cada ano que passa, nascem menos crianças no Brasil. Né? A taxa de urbanização, ela já está em quase 85%, vai ficar em torno de 94% até 2050. Né? Só para chamar a atenção que está nas cidades, e no Brasil,
principalmente na última década, são as cidades médias que mais crescem, né? As grandes soluções para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, estão no meio urbano, né? Então, eu vejo esse processo de urbanização como uma coisa positiva, né? É claro que ele tem vários problemas para serem resolvidos, mas, de um modo geral, a urbanização do mundo e do Brasil é uma coisa positiva. Olha a mortalidade infantil, ela cai de 100 para 23 nos últimos 40 anos, e a perspectiva é que ela chegue a 8. Quer dizer, passar de 23 para 8 vai ser mais fácil, no meu ponto de vista, do que passar de 100 para 23. A esperança de vida média deve chegar em 80 anos em 2050, né, sendo que das mulheres é sempre maior do que a dos homens. A taxa de fecundidade é abaixo do nível de reposição, só para o pessoal saber, abaixo dos Estados Unidos, por exemplo, está no nível de reposição. O Brasil tem fecundidade mais baixa do que os Estados Unidos, já tem mais baixa e vai continuar mais baixa. A taxa de alfabetização passou de 60 para 92, deve chegar a 99. Veja só, a qualidade da educação tem muito problema, mas a universalização da educação é um processo muito claro no Brasil, né? Veja que coisa interessante. Veja bem, em 470 anos, o Brasil conseguiu 2,4 anos em média de educação, em 470 anos. Nos últimos 40 anos, ele triplicou isso, passou para 7,5 anos média de educação. É pouco, comparado com o Chile, comparado com a Argentina, com outros países do nível do Brasil, de desenvolvimento, é pouco. Mas esse salto aqui, ele é muito grande e ele deve continuar nos próximos 40 anos, sendo que as mulheres reverteram esse ato de gênero, né? As mulheres tinham um nível educacional menor do que dos homens, e hoje elas já têm um nível educacional maior do que dos homens, e devem ampliar essa diferença nas próximas décadas, né? O pessoal fala muito em apagão de mão de obra, escassez de mão de obra. Eu, particularmente, não concordo com isso. Você veja o seguinte, a população em idade ativa no Brasil vai continuar crescendo nos próximos 40 anos, a população economicamente ativa vai continuar crescendo, e a gente tem uma parcela muito grande dessa população economicamente ativa na informalidade. Então, se o Brasil avançar para uma situação de pleno emprego, né, e retirar as pessoas da informalidade, né, a gente vai ter disponibilidade de mão de obra. É claro que vai ter de fazer um investimento em qualificação profissional, mas eu particularmente, não concordo muito com essa visão de apagão de mão de obra. E, mais uma vez, aqui, as mulheres, o grande crescimento da PEA vai acontecer entre as mulheres, né? A razão de dependência, ela está chegando no nível mais baixo, ela vai crescer até 2050, mas vai ficar muito mais baixo do que em 1970. Aqui, domicílios, aqui é o número de domicílios que tem no Brasil, nesse período. Só para chamar a atenção que é o seguinte, domicílios próprios eram 60%, já chegou em 74%, e deve ficar em torno de 80%, que é um dado muito significativo. 80% dos domicílios brasileiros são próprios, né? Acesso, por exemplo, luz elétrica, né? Só número de pessoas por domicílio, 5,3 caiu para 3,3 e 2,9. Então, você está tendo, as pessoas têm mais espaço, mais disponibilidade de conforto dentro dos domicílios, né? Luz elétrica cresceu bastante, principalmente nos últimos 40 anos, para a gente completar essa universalização da luz elétrica. Falta muito pouco, né? Domicílio com a rede geral de água cresceu muito também, né? O que falta para universalizar é pouco. O grande desafio aqui, apesar do esgoto e fossa séptica ter crescido muito, né? Esse é um grande desafio. O pessoal geralmente fala que assim, o Brasil a gente tem muito mais celular do que esgotamento sanitário, né? As pessoas têm celular, mas não têm. Ou seja, a gente está caminhando para a terceira revolução industrial sem completar as tarefas da segunda revolução industrial. Mas o salto que se deu nos últimos 40 anos são grandes, os desafios são grandes aqui, mas é perfeitamente possível, né, avançar. Automóvel tinha 9%, passou para 43%, deve continuar o processo de crescimento. Televisão praticamente universalizou. E veja só, telefone celular e internet, que era 0, hoje já tem
em torno de 80% dos domicílios com... Eu estou terminando. 80% dos domicílios com telefone celular, sendo que já existem no Brasil 210 milhões de telefones celulares para 193 milhões de brasileiros, agora em 2011, né? E já 30% dos domicílios também têm acesso à internet. Tá? Então, para completar essa última transparência, a mensagem que eu gostaria de discutir, de trazer aqui para Conseguro, é exatamente essa, que o Brasil vive seu melhor momento demográfico. Veja só, o melhor momento, quando eu falo melhor momento demográfico, é o melhor momento demográfico em relação ao passado e em relação ao futuro. Nunca mais na história, daqui a 1000 anos, né, o que o pessoal vai falar é o seguinte, olha, o início do século XXI foi o período mais favorável em termos demográficos da história brasileira. Né? Essa estrutura etária vai continuar favorável até 2025, depois você começa a perder essa vantagem. Né? Um crescimento de apenas 4%, 5% ao ano é possível conseguir o pleno emprego, reduzir a pobreza e avançar no crescimento da classe média. O Brasil já cresceu 7% ao ano durante décadas, então isso aqui não é nada impossível. Né? Nesse aumento do bem-estar, chamando a atenção para esse consumidor e produtor do futuro, que é esse processo de empoderamento das mulheres na sociedade, e se o governo brasileiro, se a iniciativa privada fizerem o seu dever de casa, né, eu acho que esse cenário, que eu acho que eu estou trazendo aqui é um cenário positivo, eu não estou dizendo que ele vai acontecer. Ele é possível, é perfeitamente possível, não é nenhum milagre o Brasil fazer todos esses indicadores aqui de universalizar, né, o acesso aos serviços básicos de saúde, educação e os bens de consumo. E o recado é exatamente esse, que a gente tem de aproveitar os próximos 15 anos para que o Brasil possa enriquecer no sentido de melhorar a qualidade de vida da população antes de um processo de envelhecimento que vai dificultar do ponto de vista demográfico, mas também não vai inviabilizar, né, que o Brasil possa realmente, nesse século XXI, deixar, né, superar as suas dificuldades históricas e se tornar um país que seja mais justo, mais democrático e com maior inclusão social. Obrigado. Descendo o destaque, eu gostaria de lembrar à audiência que as perguntas devem ser dirigidas à mesa por escrito. Se houver tempo, nós vamos ter um debate depois, senão serão respondidas as que não forem possíveis de ser atendidas aqui. Passo a palavra agora ao debatedor, o Dr. Cássio. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Pedro, agradecer ao Paulo pela organização da mesa, parabenizar o Eustáquio pela apresentação. Eu sou o debatedor, o que eu vou tentar fazer em um espaço de tempo muito curto é levantar algumas questões que eu entendo que são importantes e, de alguma forma, adicionam ao que o Eustáquio comentou. Se a gente pudesse sintetizar o que o Eustáquio disse, né, em um slide, acho que o ponto fundamental é que nesse momento no Brasil, há uma simultaneidade de transições em andamento. Né? Então, tem a transição demográfica, que é uma transição central, que é a passagem de altos para baixos níveis de crescimento, com envelhecimento populacional, a transição epidemiológica, a educação, a transição da educação, o mercado de trabalho, que já vem há mais tempo mudando, e também a transição na estrutura familiar. Né? Essas mudanças, essas transições, essas transformações, eu até discordo um pouco do Eustáquio. A questão não é... eu acho que a questão mais importante não é definir o que se elas são positivas ou negativas. O que é importante é entender de que forma que essas mudanças afetam
afetam famílias, o mercado e o setor público, né? E com isso elas geram novos riscos que precisam ser cobertos e, obviamente, isso gera novas oportunidades. Então, acho que, do ponto de vista do mercado, o que o mercado tinha que ficar atento exatamente para em que direção, para as consequências dessas mudanças, né? As transições, em geral, elas geram dois tipos de mudanças, né? Então, são mudanças de composição e mudanças de comportamento. É muito importante diferenciar essas duas coisas, né? Exemplo, mortalidade, queda da mortalidade. Queda da mortalidade é um efeito, é um componente da transição demográfica. Quando a mortalidade cai, a população envelhece, o que significa que a composição etária da população muda. Até não é o fator mais importante de mudar a composição etária, mas muda. Se aumenta a proporção de idosos. Isso serve para a população como um todo, isso serve provavelmente para subgrupos de população, por exemplo, em fundos de previdência complementar, né? Além disso, né, isso do ponto de vista populacional, composição, a heterogeneidade da população. Além disso, quando você amplia o horizonte de tempo de vida, do ponto de vista de um indivíduo, né, isso pode afetar o comportamento desse indivíduo com relação aos investimentos que ele faz ao longo da vida. Ele vai ficar mais tempo na escola, ele vai poupar, vai trabalhar mais, vai poupar mais. Então, é importante fazer esse tipo de diferenciação. Eu acho que o mercado tem que entender bem esses dois componentes, né, essas duas formas de mudança que são consequência das transições. Bom, eu acho que isso sintetiza um pouco qual que é o cenário atual. Eu tenho duas grandes questões, né? A primeira delas, eu acho que interessam ao mercado, quais são os limites e os padrões dessas transições. A verdade é que, é claro que os padrões se repetem nos vários países do mundo, né? Há uma persistência de alguns padrões, mas o fato é que nós ainda conhecemos pouco sobre essas mudanças, né? Nós conhecemos pouco por quê? Em primeiro lugar, porque, obviamente, essas mudanças acontecem de forma distinta, têm suas idiosincrasias em contextos sociais, culturais diferentes. Então, a gente não pode simplesmente adotar o que aconteceu nos países desenvolvidos como sendo verdade. Mas também a gente conhece pouco porque a gente tem deficiência de medidas e de dados no Brasil, né, no caso específico do Brasil. Então, eu acho que é importante que a gente amplie a nossa capacidade de entender, né, as transições no Brasil, as consequências dessa transição. Eu acho que o mercado tem que estar atento a isso, né? Como que o mercado pode ajudar, por exemplo, melhorando suas bases de dados, entendendo o que acontece com os seus subgrupos da população. Mas a gente precisa fazer isso para a população como um todo também, né? Há uma segunda questão, que é a questão de contexto institucional, estrutura de incentivos, que eu vou tratar em seguida. Explorar um pouco mais essa questão das incertezas. Então, nós não sabemos, o ponto é que a gente precisa saber mais sobre as transições, e isso gera riscos novos para o mercado e novas oportunidades. Por exemplo, pegando a fecundidade, que são exemplos, eu listei alguns exemplos. Há um nível mínimo para a fecundidade, nós não sabemos. A fecundidade está 1,8, 1,9, nós vamos chegar a onde? 1,5, 1,3, depois voltar a subir. Prevalência e incidência de incapacidade funcional. Isso é uma questão importantíssima para o mercado, né? O mercado, por exemplo, de long-term care nos Estados Unidos, é um dos mercados que mais cresce, mais importante, né? A gente sabe quase nada no Brasil. Por quê? Porque nós não temos dados, por exemplo, de painel no Brasil, para medir transição de saúde, né? É possível que algumas operadoras de saúde tenham dados específicos, mas no caso do Brasil a gente não tem ainda, né? E padrões na transição de estrutura familiar. Isso também é muito importante, e também a gente ainda não tem, obviamente, a resultante final, né? Se a família, porque o mercado, na cobertura de riscos, né, mercado, Estado e família se substituem, né? Se as famílias estão diminuindo, como o Eustáquio ressaltou bem, né, provavelmente o mercado vai poder ocupar um nicho que antes era ocupado pelas famílias. Eu vou mostrar aqui que, no caso brasileiro, na verdade, o setor público ele cobre muito do risco e isso não tem muita importância. Mas, ainda assim, a estrutura familiar é um ponto importante, né? Muitas dessas incertezas, né, aquelas que eu apontei, como eu disse, elas afetam o mercado de seguros indiretamente, então talvez não seja tão interessante para vocês, mas eu acho que vocês ainda assim deverão ficar atentos. Mudança na fecundidade, por exemplo,
gera um risco fiscal financeiro, aí na questão do envelhecimento populacional. Esse é o grande fator quando se fala em envelhecimento populacional, é a mudança na fecundidade. Isso é muito importante para a Previdência Social, e na medida em que isso afetar a estrutura etária, é claro que a estrutura etária dos fundos, ainda que os fundos também reflitam a questão de mercado de trabalho, mas elas também vão acabar refletindo a questão da fecundidade em última instância. Então, isso indiretamente é importante. As mudanças na fecundidade geram respostas quanto à educação, saúde, você tem menos filhos, você vai estudar mais, vai investir mais na criança, tem o trade-off, que a gente chama de trade-off de quantidade e qualidade na criança, tem menos filhos, você investe mais por filho, etc. Isso pode afetar a saúde, pode afetar a poupança, pode afetar o mercado de seguros. E as mudanças na fecundidade geram mudança na estrutura familiar, e isso, obviamente, tem impacto do ponto de vista de cuidadores e assistência a idosos. Isso eu acho que é um mercado muito pouco explorado no Brasil, mas esse é um dos grandes mercados, provavelmente, no futuro. Tá? Do ponto de vista das incertezas, essas mudanças, as incertezas ligadas a elas, as que eu acho que afetam o mercado de seguros diretamente, né? Transições de casamento, né? Recasamento, e o impacto que isso tem para benefícios para dependentes. Isso tem impacto no caso da Previdência Social, na questão das pensões, mas também nos fundos de previdência complementar. Né? Se o indivíduo recasa com uma mulher mais nova, por exemplo, isso com certeza gera um risco diferente do que estava sendo medido até então. Eu, trabalhando com alunos e alunos que usam dados de fundos, essa é uma transição difícil de ser medida, as bases de dados não captam esse tipo de mudança, de alguns fundos importantes no Brasil. Limite da longevidade, eu acho que esse é um assunto fundamental para o mercado, né? Ele tem impacto tanto no mercado de seguro de vida, quanto no que se refere à previdência complementar. E aqui, acho que um mercado, eu conversava com o Paulo, um mercado que é pouco explorado, que é incipiente, provavelmente, no Brasil, mas que vem sendo estudado intensamente nos Estados Unidos, é o mercado de anuidades, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Tá? E como controlar ou como cuidar do risco de longevidade. Né? Então, você vai vender uma anuidade, o sujeito vai lá, vai comprar uma anuidade, é preciso que você saiba quanto tempo ele vai viver. Se ele viver muito, né, você tem prejuízo, aí tem um problema de seleção adversa, no mercado, esse mercado é pequeno, ele é menor do que deveria ser, então tem um tema na literatura que é muito debatido, que é o chamado de annuity puzzle, quer dizer, por que o mercado de anuidades nos Estados Unidos é tão pequeno quando a teoria econômica diz que as pessoas deveriam anuitizar o máximo possível, né? Esse é um mercado que provavelmente vai ser bastante importante, um crescimento dos fundos de contribuição definida e com a questão da longevidade. E determinantes da longevidade. Né? Quanto vivem pessoas de subgrupos diferentes da população? Nós sabemos muito pouco sobre isso no Brasil, a não ser por sexo, diferenciais de sexo, e mesmo assim, né, esse diferencial de 7 anos que o Eustáquio identificou, por exemplo, ele pode mudar, os estudos na Europa, nos Estados Unidos, mostram que esse diferencial oscila em função da geração. As gerações em que mulheres fumaram muito, por exemplo, a diferença na expectativa de vida diminui. A gente não sabe isso para o Brasil, porque nós não temos dados suficientemente longos para medir mortalidade por geração, né, e causa de morte, etc., e determinantes. Mortalidade por educação, né, adulta. Nós não conseguimos medir porque nós não temos nos nossos registros de mortalidade, a informação de educação é muito ruim. Então, nós fizemos alguns esforços lá no FMG, no Departamento de Demografia, nós fazemos esforços, medir todos esses diferenciais indiretamente, mas a gente sabe muito pouco. Bom, pegando exclusivamente na questão da expectativa de vida, esse gráfico ele mostra a expectativa de vida ao nascer, recorde, feminina recorde, já registrada desde 1840. Tá? E esses traços horizontais mostram os limites que foram sendo pré-definidos por especialistas. O que o gráfico mostra é que nós estamos sempre batendo os limites que haviam sido, digamos, as apostas. Tá? A expectativa de vida está ultrapassando as apostas. Aqui pegando sempre o recorde. Tá?
feminina. E uma outra coisa muito interessante é o crescimento linear da expectativa de vida. Então, graças a isso, os demógrafos extrapolaram, com base em dados históricos, podem extrapolar facilmente a tendência de crescimento da expectativa de vida. É cerca de 2,5 anos a cada 10 anos, ou 4 meses a cada ano. Tá? É o crescimento, 4 meses a cada ano. Tem sido assim. Né? Ainda não se sabe se essa vai ser a tendência. A expectativa, o que os dados empíricos mostram é que isso vai acontecer. Alguns biólogos, aí existe uma discussão na literatura entre demógrafos e biólogos. Há biólogos pessimistas, que dizem que nós chegamos no limite. Os demógrafos, através dos dados empíricos, históricos, mostram que a gente ainda pode crescer. Por exemplo, olhando isso aqui, a probabilidade de sobrevivência em idades entre 80 e 90 anos, para alguns países desenvolvidos. Então, ela continua crescendo. Né? Então, o limite, vencer o limite da longevidade depende, nesses países, que são os países que estão na fronteira da expectativa de vida, em aumentar a probabilidade de sobrevivência nas idades acima de 80 anos. Isso está acontecendo, principalmente no Japão e na França. Tá? Então, enquanto praticamente a probabilidade de morrer até 65 anos no Japão, por exemplo, é baixíssima. 95% das pessoas chegam aos 65 anos. A questão agora é a sobrevivência depois dos 65 anos. O Brasil ainda precisa fazer alguma transição nas idades adultas, etc., mas deve chegar nesse padrão. Então, o ponto da longevidade é o que vai acontecer com a probabilidade nas idades muito velhas. Uma outra evidência de que a gente continua crescendo é o aumento da prevalência de supercentenários, que são pessoas com mais de 110 anos. Aqui embaixo, a Madame Jeanne Calment, ela é a mulher com idade mais alta já registrada, validada, inclusive a idade dela já foi incorporada em modelos matemáticos de mortalidade. E em cima, Maria Valentina, uma brasileira, a nova recordista mundial, viva atualmente. Eu tive até o prazer de fazer a validação da idade dela. Tá? A prevalência está aumentando, e isso é um indício de que a probabilidade de sobrevivência está aumentando também nas idades muito velhas. Ainda com relação ao risco de longevidade, eu acho que as questões importantes do mercado de seguros são se haverá um processo de reversão do aumento da longevidade, ou se haverá um processo de reversão na senescência, ou apenas um adiamento do processo. Até aqui, todo o ganho de longevidade se deveu a um processo de adiamento da deterioração da saúde. Senescência é a deterioração da saúde ao nível celular. Ela acontece. O que nós estamos fazendo é empurrando esse processo cada vez mais para frente. O futuro da longevidade depende da nossa capacidade de reverter esse processo de envelhecimento. E aí, provavelmente, a gente vai precisar de tecnologia médica, né? E essa é a expectativa. Há muitos grupos nos Estados Unidos que acreditam que isso vai ser possível no futuro breve. Né? A outra questão é se vai haver uma redução da desigualdade de sobrevivência, a variância da idade à morte. Essa é uma questão muito importante no mercado de seguros. Né? Entender a variância da idade à morte. Se esse ganho linear vai ser mantido no futuro. E eu falei um pouco sobre o mercado de anuidade. Já há nos Estados Unidos algumas instituições financeiras, instituições de seguro, o Goldman Sachs, por exemplo, que já começam a oferecer para investidores a opção de apostar, de investir contra a expectativa de vida. Então, o sujeito ganha, o investidor compra, ele ganha se o indivíduo morrer antes. Né? E paga se o indivíduo viver mais do que o esperado. Então, há uma espécie de derivativos. Esse é um mercado que começa a surgir nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, no Brasil, uma questão que precede é que, na verdade, eu não vou gastar tempo aqui, mas, na verdade, nós não conhecemos o padrão de mortalidade brasileiro acima de 65 anos. Há um esforço na UFRJ de se investigar o padrão de mortalidade de fundos complementares, mas, do ponto de vista do Brasil, nós conhecemos pouquíssimo, e nós temos, na verdade, um padrão